Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz, o amor e a benignidade do nosso Pai amado nos sejam presentes e nos direcione a fazermos o nosso melhor dia após dia. Chegou mais um final de semana, né? Sexta-feira, novamente. Graças a Deus por isso. As semanas têm voado. Parece que foi ontem que a gente iniciou a semana, era segunda-feira, e já estamos na sexta. Que sejamos gratos por toda a graça, por toda a bênção, por todo o micro resultado positivo que nós tivemos durante essa semana. E vamos continuar aqui a leitura do nosso livro, que a cada dia traz mais lições, mais direcionamento, mais clareza da palavra, para a gente continuar servindo a Deus de forma correta, do jeito que Ele espera de que nós sejamos diariamente. Vamos lá. Marcos, capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhe disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Jesus deu graças por eles e também disse aos discípulos que os distribuíssem. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: Por que essa geração pede um sinal milagroso? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Então afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser o pão que tinham consigo no barco. Prestem atenção, advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Ao perceber a discussão, Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem entendem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembra de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, respondeu eles. Nem de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Bom dia, amada Rose. A paz e o amor de Cristo esteja com você, meu amor. Então foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocassem nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou:
você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então, os seus olhos estavam abertos e a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus o mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. E vocês, que dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não contassem a ninguém a respeito dele. Então ele começou a ensiná-los: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que esse é o pedaço que mais fala, né, dentre os feitos de Jesus, dentro do seu caminhar, que a gente vem estudando sobre todo o livro de Marcos, mas acho que no estudo de hoje, o despertar, a lição maior, está nesse versículo. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Até hoje, muitas pessoas, não só cristãs, né, mas também pessoas não cristãs, têm essa dúvida. O que Jesus quis dizer quando ele falou: vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Tomar a sua cruz, ir após Jesus, né, vir após mim, é segui-lo, é acreditar nele, é confiar nele. Negar a si mesmo é basear a sua vida nele. Tudo que você faz na sua vida é para ele. Você compreende que você vive sob o favor dele. Tudo que a gente vem falando, né? Que nada é pela força do nosso braço. Tudo é pelo favor do Senhor. Porque nós compreendemos que nós sozinhos não somos ninguém. Nós, sem Deus, sofremos, padecemos, nada realizamos, nada fazemos, nada somos. Tudo que nós temos, acessamos, realizamos e conquistamos é pelo favor dele, é pela vontade e misericórdia dele. E carregar a própria cruz, né, carregar a sua cruz, significa aceitar as próprias dores, o próprio sofrimento. O que a vida nos traz que não é felicidade, são as perdas, a morte, as doenças, a perda de um emprego, uma decepção, uma traição em família. Então, isso são sofrimentos, isso são dores. Então, isso é carregar a sua cruz. O carregar a cruz para Jesus, na realidade, só faz sentido se, assim como ele, a cruz for carregada com amor. Ou seja, é como todo dia eu incentivo vocês aqui. Tá doendo, tá sofrendo, ao invés de você se revoltar, ao invés de você ficar: por que, Jesus? Por que, Senhor? Por que? Você transforma isso em positividade. Você diz: para que, Senhor? Porque você compreende que se Deus permitiu que aquela negatividade, aquela dificuldade, aquele problema acontecesse com você, é porque tem aprendizado para o teu crescimento. Às vezes Deus realmente permite que coisas aconteçam porque Ele está vendo que a gente está se desviando do que Ele quer para nós.
ou mesmo estamos nos desviando dele. Então, o carregar a nossa cruz é aceitarmos o que acontece conosco, mas ressignificando para nos aproximar mais do Senhor e não nos afastar. Tem mais um pedacinho aqui que diz: tomar a sua própria cruz e segui-lo. Então, fechando, basicamente o raciocínio é esse: é aceitarmos a nossa vida, nos afastarmos de tudo que não pertence a Ele e em nenhum momento nos desviarmos da fé que temos nele. Correto? Prosseguindo aqui a partir do versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Como nós sabemos, no mundo jaz o maligno. Então, aquele que acredita em Deus, aquele que o segue, aquele que aprende diariamente todos os ensinamentos e vive por princípios, vai perder a sua vida por ele. Vai perder a sua vida falando do Evangelho, acreditando no Evangelho. E todo aquele que perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho, a salvará. Compreende? Aqueles que abrem mão de Jesus e do Evangelho, automaticamente já se renderam ao maligno e já pertencem a ele. Não há salvação para essas pessoas. Mas aqueles que vivem por Cristo irão perder as suas vidas. Só que ao perder as suas vidas, estão se salvando, estão com Cristo. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar ao homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Confirmando assim a condenação daqueles que não acreditam em Deus, em Jesus, como Filho de Deus, como nosso único e verdadeiro Salvador. Aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que se afastam dele, então, Jesus também os afastará no dia do juízo. É aquilo que eu falo, eu procuro trazer sempre para vocês, e que é a reflexão. O que nós estamos fazendo, o que você está fazendo da sua vida, está te aproximando de Deus ou está afastando de Deus? Ontem foi muito forte o questionamento do que o que a gente acredita e o que a gente aplica na nossa vida vem dos princípios do Evangelho, ou são coisas que nos ensinaram, que a gente nem sabe de onde vem e que impede a gente de prosperar? Vocês estão tendo curiosidade de buscar na palavra de Deus o que a cada dia vocês agem, vocês acreditam, vocês aplicam e passam para frente? Nossos cachorrinhos dos meus vizinhos estão uivando aqui, não sei se está dando para ouvir daí. Tomara que eles estejam bem. Mas voltando ao raciocínio aqui, esse último versículo aqui fecha com chave de ouro a explicação. É o que eu falo. Alguns falam: ah, mas eu não sei o que agrada ao Senhor. Ah, mas eu não sei o que fazer. Todas as respostas estão aqui. Muitos só precisam se dedicar tempo, dedicar entendimento, chamar mesmo o Espírito Santo: olha, me ajuda aqui, que eu quero entender. Eu quero viver uma vida seguindo os caminhos do Senhor de forma correta. Então, o que eu preciso fazer? O que Deus quer de mim? O que Jesus espera de mim? Então, perguntas precisam ser feitas. Perguntas precisam ser feitas porque, conforme você vai se fazendo perguntas, automaticamente as respostas vão aparecer para você. Pesquisa assim, Rose. Pesquisa, você vai se surpreender. Vou repetir o último versículo para a gente continuar raciocinando. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do Pai com os santos anjos. Aqueles que não conseguem compreender, né, de fato, o que é viver para Cristo, estão se iludindo. Quando a gente para pensar, isso não tem melhor compreensão sem a pesquisa. Você vai em busca de informação e você cresce em conhecimento, porque você começa a entender
O que Deus quer de você? O que Ele espera da Rose? E você vai perceber que é tudo tão simples quanto respirar. E você começa a se autoanalisar. Poxa, durante há tantos anos eu venho fazendo isso, achando que estava fazendo uma coisa certa, mas não era da vontade do Senhor. Pesquisa qual é a vontade do Pai, o que Ele espera do seu coração e se autoanalisa, compara as respostas com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Porque quando a gente se entrega a Ele, automaticamente o nosso interior ele já é direcionado pelo Espírito Santo a estar sempre buscando ser imagem e semelhança dele, estar sempre agindo como Ele agia. Jesus tinha compaixão das pessoas, tinha misericórdia, era generoso. Então a gente aprende a caminhar segundo o exemplo dele, independente do que o outro faz. A humanidade, a sociedade, as pessoas, a maioria das pessoas hoje, elas aceitam o sacrifício de Jesus, mas não querem se sacrificar como Jesus. É mais fácil você observar e julgar o vizinho, o irmão, o próximo, enfim, né? O outro, do que você olhar para o seu e falar assim, poxa, mas essa minha conduta também está incorreta. E o que mais Jesus quer de nós é o arrependimento dos maus hábitos. Nós não somos perfeitos, tá? Nós somos carne e a carne ela é falha. Mas aonde a gente tira força? De Deus. Quando fala a carne é fraca, não é para soar como desculpa. Ah, eu pequei, mas Deus sabe que a carne é fraca. Isso é desculpa. Você está se eximindo da sua responsabilidade. O que Deus quer é o seu arrependimento. E o arrependimento é a mudança de comportamento. Não basta só entender que pecou e se arrepender. Você precisa mudar o comportamento e não errar mais naquilo que você pediu perdão, naquilo que você disse se arrepender. Então é isso que Deus espera de nós. É uma conduta honesta, que sejamos honestos com Ele, conosco, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso próximo, com a nossa família, com tudo que nós viemos a nos dedicar. Não existe esse negócio de duas faces. Eu posso enganar você, eu posso enganar meu esposo, eu posso enganar quem for, mas a Deus eu não engano. Então não percamos o nosso tempo achando que enganando, que mentindo, que enrolando, a gente está fazendo bem, porque não está. A gente está apenas atrasando o nosso desenvolvimento e se afastando de Deus. Porque quanto mais coisas ruins nós praticamos, mais Ele se afasta de nós. Por que eu vou ouvir essa oração? Essa pessoa não ajuda o próximo quando pode? Por que eu vou ouvir isso aqui? Ela vai lá para a congregação para olhar a vida das irmãs? Vai criticar a conduta do pastor? Para que eu vou ouvir essa oração? Está começando a fazer sentido? A Rose disse, está acontecendo exatamente isso. A sociedade, a gente já está vivendo os fins dos tempos, né? A gente vai ver e ouvir muita coisa. É por isso que é muito importante estar conectado a Deus, porque dele vem a sabedoria, vem a prudência e vem o discernimento. Quando a gente está conectado, quando a gente está seguindo o caminho, a gente consegue identificar a frequência do próximo. A gente sabe, quando ele se aproxima de nós, qual é a intenção, qual é a frequência que ele está emanando. Acho que foi ontem, eu comentei aqui, eu até fiz um corte, vou começar a lançar os cortes dos raciocínios que a gente faz aqui para compartilhar em outros horários. Porque às vezes, enfim, deixa isso pauta para outro estudo, mas enfim, o que as pessoas não compreendem em geral é que a frequência ela é emanada. Por que às vezes eu falo uma coisa aqui e muitos não compreendem, muitos não acessam? Porque eles não estão na mesma frequência que eu. Por que outros me ouvem e queima lá no coraçãozinho e desperta o interesse de continuar buscando, de pesquisar, como a Rose falou aqui? Porque nós estamos na mesma frequência, nós estamos buscando o mesmo propósito. Então tudo se resume em energia. Às vezes, vamos pegar um exemplo bem conhecido, a Rose conhece ele também, vamos falar do Pablo.
O Pablo, há 10, 12 anos lá atrás, não era ninguém. Era um anônimo na internet. Pregava prosperidade andando de bicicleta, trabalhava de call center numa empresa de telefonia. Mas ele nunca deixou de acreditar. Ele nunca deixou de buscar. Ele nunca deixou de investir, porque ele sempre acreditou. Muitos não sabem, mas antes do Pablo ser quem é, ele sempre foi cristão. Ele sempre esteve conectado. Então, o largar a sua cruz, né, é não estar nem aí para os barulhos e os ruídos que o mundo vai botar em você. Olha como é que está hoje. Você abre um comentário do post dele, quantos haters estão ali falando que não acredita, falando que ele é mentiroso, falando que ele só quer saber. Mas por que existe tanto isso? Por causa da frequência. O Pablo ensinou, ele vem ensinando diariamente aí, que você tem que honrar a Deus no muito, porque no muito Deus te honrará. Está na palavra. Foi com ele que eu aprendi também que tudo que eu faço, seja na minha vida particular ou na minha vida profissional, tudo que eu faço é só um embrulhinho para levar o evangelho, a mensagem que eu tenho aqui dentro. E muitos vão entender, e muitos vão aceitar, e muitos vão prosperar, vão cuidar da própria vida, como ele fala, né? Vai cuidar da sua vida. Foi a partir dessa frase que ele despertou a minha atenção. Primeira vez que eu escutei, que eu vi uma live dele, eu o conheci por causa do livro dele, o Antimedo, e fui buscar no YouTube saber quem é Pablo Marçal, o rapaz gago que venceu a gagueira, que começou a acreditar em si mesmo sob o favor do Senhor e estava ajudando outras pessoas a destravarem também. Então, quando eu fui assistir uma primeira live dele, ele vai cuidar da sua vida. Oi? O que esse moço pensa que é para mandar eu cuidar da minha vida? Aí ficou aquilo na minha cabeça, vai cuidar da sua vida. Estalou. O que eu penso expande, né? Quando você para de olhar para o lado, quando você para de se preocupar com a opinião do outro, quando você para de tomar conta da vida do outro, você percebe o tamanho do presente que Deus te deu para você cuidar, para você administrar, para você aperfeiçoar. Então, na minha escassez, nos meus montes de bloqueios que eu tinha naquela época, eu achei um insulto. Mas o cara que nem me conhece, lá não sei da onde, não sei das quantas, manda eu cuidar da minha vida? Mas enfim, sabe, Deus usa as pessoas de formas que Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. Então, eu louvo muito a Deus pela vida do Pablo, da família dele, porque ele é, de fato, um instrumento que Deus usa muito, 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 muito. E, consequentemente, né, assim como somos membros do corpo de Cristo, nós compreendemos melhor a palavra. A partir do momento que eu comecei a estudar com o Pablo, a minha metanoia mudou, a minha rota mudou, né? Eu hoje vejo sentido, eu tenho desejo de estudar a palavra. Antigamente eu digo uns 10 anos atrás, um pouco mais, eu li a Bíblia, mas sabe quando você só procura Deus quando você precisa de um consolo, de um ombro amigo, de uma solução? Eu era daquelas pessoas que só buscava o Senhor quando eu estava precisando. Até compreender que eu precisava me devolver para Ele. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Muitos pregam, você tem que aceitar Jesus. Não tem que aceitar, você tem que se devolver. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo é criação divina. Você que se desviou do caminho dele. Então você precisa se devolver. E assim eu venho fazendo diariamente, consagrando a Ele todos os meus pensamentos, todas as minhas ações, tudo que eu acesso, tudo que eu conquisto, e sempre agradecendo, como a palavra mesmo nos ensina. Tudo está na palavra. A gente só precisa ter clareza, aceitar e pôr em prática. Queimou aí, né, Rose? Glória a Deus. Deixa eu fazer aqui o resuminho, que a hora já se avança. Essa hora é uma benção, né, gente? Começa às 5 da manhã, eu tenho intenção. Bom, diz a palavra que o nosso coração planeja, mas quem decide é Ele, né? Mas enfim, aqui eu planejo assim, eu vou começar às 5, para 5h30 eu encerrar, aí dá tempo de eu me preparar aqui os remedinhos de Paloma,
organizar merenda, né? Porque ela levanta às 6 para ir para a escola. Mas enfim, Papai do Céu sabe todas as coisas. Ele manda e nós obedecemos. Vamos aqui às reflexões e as principais lições que esse capítulo trouxe pra gente aplicar no nosso dia, treinarmos o nosso emocional e realizarmos a vontade do Pai. Jesus alimenta uma multidão de 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes. Como começamos a leitura de hoje, né? Foi a segunda multiplicação de pães e peixes que Jesus realizou, demonstrando seu poder de prover para as necessidades físicas das pessoas. Jesus alerta seus discípulos sobre a hipocrisia dos líderes religiosos e políticos, enfatizando a importância de evitar a influência corruptora do pecado e da falsidade. A gente sabe que no mundo jaz o maligno, né? E que a gente precisa estar atento, ter o discernimento. Eles botam aqui influência religiosa e política porque são as maiores influências que alguém pode receber na vida. Esses influenciadores agem de geração a geração. A minha avó aprendeu uma coisa na religião dela lá há 60 anos atrás, passou para minha mãe que cresceu com isso e passou para mim. E eu sou desperta, então tudo que eu aprendi, que de repente eu vou aplicar automaticamente, o meu coração dá uma trancada e eu vou analisar aquilo ali. Opa, peraí, não vou passar para minha filha agora não, antes de estudar, antes de consagrar ao Senhor e pedir o direcionamento correto. Então isso é ter o discernimento de olhar lá atrás e ver se o que eu estou aplicando hoje é das primícias, né? Vem dos princípios da palavra, ou se é alguma coisa que a geração passada aprendeu, que aplicou para outra geração, entendeu? A gente tem que estar muito atento até nessas coisas. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Messias, mostrando a compreensão cada vez maior dos discípulos sobre a verdadeira identidade e missão de Jesus. Jesus revela aos seus discípulos que ele deve sofrer, ser morto e ressuscitar, ensinando sobre o sacrifício necessário para a redenção da humanidade e a vitória final sobre o pecado e a morte. Nós acabamos de sair lá do estudo de Apocalipse, né, onde a gente viu o que vai acontecer, o que vamos sofrer e que a vitória será do nosso Senhor. Só que até lá, a nossa conduta deve ser exatamente como está dizendo aqui. Nós temos que trilhar a nossa jornada com confiança, com fé e sempre acreditando no Evangelho e nas coisas que ele ensina, não nos desviando da nossa rota, do nosso alvo. Jesus desafia seus seguidores a negarem a si mesmo, a tomarem suas cruzes e segui-lo, ensinando sobre o custo do discipulado e a necessidade de colocar Jesus acima de tudo em suas vidas. Foi o que a gente estudou o capítulo todo, né? Quando a gente descobre quem a gente é e para que a gente serve, as coisas do mundo não fazem mais sentido, não nos preenche mais. Aqueles banquetes ilusórios, aquelas falsas felicidades, aquelas coisas momentâneas, os vícios, ou seja, tudo que não agrada a Deus, para nós despertos, é fácil de identificar, né? E a gente se afasta disso. Quando se apresentam para nós, sabe, não tem importância, a gente ignora, a gente é chamado de separado. Ai, fulano de tal se acha. Ele não se mistura mais. As pessoas levam para o lado da maldade. Elas não percebem que a gente não se mistura mais porque a gente entendeu que aquilo ali não salva. A gente entendeu que aquilo ali não leva a gente para o reino, que é para onde a gente quer ir. Não é nada contra o próximo. Ao contrário, a gente está aqui no nosso cantinho intercedendo por eles, pedindo a Deus clareza na vida deles, pedindo a Deus que eles abram os olhos, enxerguem também da mesma forma que a gente enxerga. Então, sabe, a humanidade, ela tá meio maluquinha mesmo. Tudo é muito eu. Né? Eles não pensam nas consequências que esse eu vai levar lá na frente. Já pro desperto, não.
sabe? É consultar ao Senhor, é consagrar ao Senhor. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu nem quero ir. E tem um versículo da Bíblia que o profeta fala assim, né? Senhor, se o Senhor não vai comigo, eu nem quero sair de casa. E assim, mas não é por maldade, sabe? Não é por se sentir melhor. É simplesmente por saber quem a gente é e aonde a gente tem que estar. Resumindo, o capítulo 8 de Marcos destaca a provisão de Jesus para as necessidades físicas das pessoas, sua advertência contra a hipocrisia e o pecado, a confissão de Pedro sobre a sua identidade messiânica, a predição da morte e a ressurreição de Jesus e o chamado ao discipulado radical. Este capítulo nos desafia a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus, a compreender o significado do seu sacrifício e a nos comprometer totalmente a seguir a Ele, mesmo que isso signifique renunciar-nos a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Magnífico, perfeito. Que nesse dia nós peguemos esses ensinamentos maravilhosos, essas lições e de fato larguemos as coisas que não agradam ao Senhor. Larguemos o orgulho, larguemos o ego, que a gente desperte para o que nos aproxima do Pai. Que a gente se arrependa do que a gente sabe que está errado, do que a gente sabe que está fazendo que não agrada a Deus. E mude, porque não basta só se arrepender, né? Um tempo atrás eu costumava falar muito isso nos vídeos que eu fazia. Não existe pecadinho ou pecadão. E não existe, Senhor, me perdoe, eu pequei. Daqui a uma hora vai lá e peca de novo. Papai do céu não é burro, tá? Ele conhece o seu coração. E para aqueles que usam a carne é fraca como desculpa, vai o aviso. Vocês já estão assinando a sentença de morte de vocês. E a morte não é só aquela que dormiu e vai despertar daqui a pouco, não. É a morte eterna. Aquela que a gente aprendeu lá em Apocalipse. E eu convido Rose e os demais que vão assistir mais tarde a orarmos, a nos conectarmos à fonte eterna de amor, para agradecermos não só por esse estudo, mas também por tudo que nós vamos viver, por tudo que nós vamos aplicar, segundo o que a gente aprendeu aqui na palavra, para nos tornarmos cada vez mais fortes diante de qualquer situação que venha se impor contra nós. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, gratidão, primeiramente pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, gratidão pelo Teu Espírito Santo Consolador, que está sempre conosco, nos renovando, nos limpando de tudo que não Te pertence, de tudo que não Te agrada, e sempre nos direcionando a caminhar em Sua direção. Que esse estudo bíblico, Pai, nos traga clareza de que é nos desviando do que não Te agrada e assumindo a nossa cruz com amor é que estamos fazendo o que o Senhor pediu. Dificuldades virão, problemas se levantarão, mas o Senhor está conosco e a Sua graça nos basta. Pai, Te entrego Israel, Te entrego o nosso Brasil, Te entrego todos os nossos irmãos em Cristo e aqueles que ainda não são. Peço humildemente a Tua justiça sobre a vida deles e sobre a nossa também. Te agradeço por todas as bênçãos, por todas as vitórias, por todas as curas, por todos os resultados que tivemos nessa semana, Pai. Sobre o Teu favor, para Te louvar, Te honrar e estar sempre seguindo sobre os Seus mandamentos e princípios. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Para mim é uma satisfação muito grande, porque a cada dia eu sinto de fato a presença do Pai. Depois que eu encerro a live aqui, como eu falei um pouquinho antes, eu sempre vou cuidar das coisas aqui, né? Das coisas de casa. E alguns flashes dos estudos que a gente faz ficam me vindo à cabeça,
né? Às vezes dá vontade de abrir uma live e dividir, muitas vezes eu fiz isso, mas por conta da correria e às vezes tem trabalho para fazer, né? Tem consultoria, tem mentoria para prestar, aí não dá tempo. Mas sempre que eu puder transbordar qualquer oportunidade que eu tiver de trazer aqui a clareza ou, enfim, porque eu, como sempre falo para vocês, existem N maneiras de você transmitir a sua mensagem, transmitir aquilo que Deus coloca positivamente na tua mente e no teu coração. E isso vem batendo muito forte em mim, a questão da nossa conduta. Muitos não têm clareza do que realmente precisa ser mudado. Eu não vou me tornar uma pessoa crente porque crente não fuma, crente não bebe. Olha, a palavra do Senhor diz que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. É uma questão de autoconhecimento. Você não precisa abrir mão de nada. A própria palavra diz: vem como estás. A obra do Espírito Santo, Ele que vai tocar você, Ele que vai mudar você. Quando você coloca esse empecilho como desculpa, você realmente está alimentando a sua cegueira. Então, eu falo que servir a Deus é simples como respirar. Mas realmente, para quem é cego, alienado, é abrir mão de coisas boas, quando na realidade é o contrário. Você está abrindo mão do engano, você está abrindo mão do atraso da sua vida em todas as áreas, você está abrindo mão de servir a um Deus que é vida plena e abundante. Mas a obra é dele, a decisão é sua. Ele nos deu o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quiser com a nossa vida. Nós só somos escravos do resultado, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então esteja atento à sua plantação, às coisas que você permite entrar dentro do seu coração, para que você não se arrependa da sua colheita, porque depois não adianta reclamar, né? Aqui em casa a gente fala assim, eu e a Palominha, a plantação ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então fica atenta às suas palavras, fica atenta ao que você deixa entrar dentro de você e principalmente ao que sai de ti. Que como a gente aprendeu ontem, não faz mal o que a gente deixa entrar. O que faz mal é o que a gente deixa sair por consequência. Então, esteja atento, porque a gente se torna aquilo que a gente pensa. Então, cultive pensamentos do alto. Cultive coisas positivas para que você transborde disso. Tá? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que traga clareza. Espero que nós façamos um magnífico dia na presença do Pai. Sejamos todos luz e sal na terra. Beijo no teu coração e até o próximo estudo.